guia completo do estilo elegante com peças que nunca saem de moda. É isso mesmo. Tudo que você precisa ter se você gosta do estilo elegante e se você tá procurando peças que você vai poder usar pelo resto da vida. Quer saber quais são? Então vem com a maga. Item número 1 para a mulher que tá buscando criar ali um guarda-roupa elegante e também que nunca sai de moda são as joias douradas sem muitos detalhes. Ou seja, quando a gente tá buscando montar aquele guarda-roupa com uma cara um pouco mais sofisticada, a gente sempre fica na dúvida, dourado ou prateado. E eu sei que tem pessoas que ficam melhor de prateado do que de dourado. Porém, dentro desse estilo, o dourado acaba sempre sobressaindo. Então, se você tiver ali que escolher entre um brinco dourado ou um brinco prateado, se você gosta do estilo elegante, um brinco dourado vai funcionar muito mais. E como que são essas joias, essas semi-joias, essas bijuterias? Preferencialmente sem muitos detalhes, sem muitos cravejados, sem muita informação. Por quê? Geralmente joias não tendem a ter muitas pedras, porque as pedras são caras. Quando a gente pensa num diamante, é algo caríssimo. Os metais também são caros. Então, quando a gente pensa num anel, numa aliança de ouro, é uma aliança geralmente um pouco mais fina. É difícil você ver alguém com uma peça de ouro, totalmente de ouro, mas que seja muito larga, é bem mais difícil, ou então que seja muito cravejada. Existe? Existe, mas é mais difícil. Então, pra gente conseguir esse look de uma peça que realmente seja de ouro, mesmo que ela não seja, o que a gente vai buscar? Peças mais delicadas, mais mimosas, mais fininhas. Quando você vê, por exemplo, um colar dourado muito largo, muito grande, o que você imagina? Que aquele colar é um colar banhado a ouro, ou então que ele é um bom colar de aço dourado, também poderia ser. Só que quando a gente vê uma corrente bem fininha, bem delicada, só com aquele pingente pequenininho, já remete mais a parecer um metal nobre, como é o caso do ouro. Então deem preferência a essas peças mais mimosas. Mas, Maga, eu não tenho dinheiro para comprar aqui um colar, um brinco de ouro. O que eu vou fazer? Vai no aço dourado. Eu tenho várias peças que são em aço dourado. Primeiro porque é mais prático de você usar no dia a dia, ela não destraga assim, ela não arranha com tanta facilidade, não perde o brilho com tanta facilidade, então para o dia a dia eu sempre opto pelo aço dourado. E aí você junta uma graninha com o tempo, se você quiser, aí você compra uma peça de ouro. Não precisa ser de ouro. O truque aqui é escolher algo que seja dourado, mas não precisa ser de ouro não, tá? Número 2, nos nossos itens elegantes e que nunca saem de moda, é o tecido linho. Gente, o linho é maravilhoso e você sempre deve optar pelo linho quando você mora em um local quente. Eu moro no Rio de Janeiro. Então, quais são os meus tecidos favoritos? O linho, a viscose, o algodão. Eu, pessoalmente, gosto muito da viscose. Por quê? Ela traz uma certa facilidade em relação ao linho, porque não pega tanta bolinha, sabe? Então, facilita mais o dia a dia, mas o linho, ele tem aquela cara de elegância. Se você puder, você pode também optar por uma viscose que imite linho. Muito cuidado, por quê? Porque agora, em 2024, é muito comum a gente encontrar marcas que colocam lá, vestido linho. Por quê? Porque a textura é aquela aparência do linho, mas quando você vai olhar lá a composição, tá lá, 100% poliéster, não vai adiantar de nada. O nosso objetivo sempre tem que ser optar pelo linho de verdade, pela fibra natural. Porque qual é o nosso objetivo? Não passar calor, não ficar desconfortável. E, gente, quem opta por uma peça de linho sabe do conforto que é. Quem opta por uma peça de viscose sabe, é totalmente diferente, gente. O toque do tecido, você não fica suando ali dentro, cozinhando, igual você fica numa peça de poliéster. E uma coisa que as pessoas que são ricas, né, as mulheres que são milionárias, sabem, é valorizar um tecido bom.
Porque quando você não precisa optar por um tecido baratinho, você vai valorizar o quê? Aquele que te dá mais conforto, aquele que não vai te deixar com cheirinho ruim. Então, sempre opte por fibras naturais, principalmente o linho, em segundo lugar a viscose. Número 3, o escarpin. Gente, o escarpin é elegantérrimo, além disso nunca sai de moda. Ele pode sofrer ali alguma alteração. Então sim, nós tivemos o fenômeno do slingback. Estamos ainda no fenômeno do slingback. O slingback que não vai sair de moda também tão cedo. Aí você vai ver aparecendo assim, um escarpin vermelho entra na moda, agora é o escarpin branco, depois o escarpin preto. Sempre vai ter um escarpin aparecendo, ou com algum detalhe, como é o caso desse slingback, que não tem aquela parte de trás, que a parte de trás é somente ali uma fitinha, né, uma faixinha. Vai aparecer também em algum momento um mule, mas com o bico mais afinalado, como se fosse um escarpin. Então você pode ter certeza que se você comprar um sapato escarpin e ele for de boa qualidade, você vai poder usar ele pelo resto da sua vida. Eu gosto muito do escarpin preto, o marrom também acho muito bonito, e acho muito legal o escarpin branco, principalmente quando a gente tá buscando uma coisa assim mais leve pro visual. Vocês sabem que eu sempre defendo aqui no canal os sapatos brancos, porque eles combinam com a maioria dos looks. Então, quando você pensa assim num tênis branco, combina com praticamente tudo que a gente puder imaginar, combina com o tênis branco. Quando a gente pensa em escarpa branco, também combina com praticamente tudo. E mesmo que você coloque um look totalmente esportivo, se você colocar um escarpão branco ali no final, vai dar aquela cara mais trendy, mais chiquezinha, sabe? Mais elegante. Então acho que super funciona colocar aí na sua lista de compras um escarpão que seja branco, off-white, perolado. Fica de olho no cetim também, porque os modelos acetinados estão muito em alta pro verão 2025. Número 4 é o short de alfaiataria. E o short de alfaiataria, além de estar na moda, também é uma peça atemporal. Eu sei que tem gente que fala assim, o short de alfaiataria, todo mundo que é elegante tem o short de alfaiataria. É bem isso, gente. Todo mundo que gosta do estilo elegante vai ter um short de alfaiataria. Da mesma forma que praticamente todo mundo que é do estilo urbano vai ter o quê? Uma jaqueta de couro. Faz parte, né? Geralmente o pessoal do mesmo estilo tem ali mais ou menos as mesmas peças. Quando você pensa no pessoal do estilo casual, todo mundo do estilo casual tem uma calça jeans. Sim, óbvio. E é óbvio também que todo mundo que é do estilo elegante vai ter um shortinho de alfaiataria. Então eu não sei de onde que algumas pessoas tiram que todo mundo que é elegante se veste parecido. Sim, todo mundo que é do estilo criativo se veste também mais ou menos parecido, assim como todo mundo do estilo urbano, todo mundo do estilo tradicional. Então não tem por que ficar brigando com isso. O short de alfaiataria, eu sei que algumas pessoas ficam com aquela rixazinha, tipo, short jeans e short de alfaiataria. O short jeans é casual, o short de alfaiataria é do estilo elegante. Pronto, resolvido. Se o seu estilo é o estilo elegante, você não vai usar tanto o short jeans. Não é que você seja proibida, claro, você pode, mas você vai dar uma preferência para o short de alfaiataria. Eu, pessoalmente, prefiro o de alfaiataria. Acho que fica mais bonito, acho que fica mais confortável, porque o jeans, às vezes, ele é um pouco mais grosso e acaba dando também uma certa esquentada. Então, comprou ali um short de alfaiataria de linho, você nunca mais vai querer saber de mais nada na sua vida. Você só vai querer saber de usar aquele shortinho até ele encher de bolinha. E quando ele encher de bolinha, você vai tirar a bolinha e vai usar ele de novo. Falo por experiência própria. Então, gente, é um short prático, ideal pro dia a dia, perfeito pra mulher brasileira. Pode ser um modelo um pouquinho mais curtinho ou um pouquinho mais compridinho, praticamente uma bermuda. Tanto um quanto o outro, super liberados e nunca saem de moda. Número 5, saia midi. Gente, a saia midi também, por si só, já tem essa carinha mais sofisticada, mais elegante. Ela tem aquele pezinho, assim, no estilo tradicional. Porque o que é o estilo elegante? O estilo elegante é o estilo tradicional com um pouco mais de moda, um pouco mais de tendência. Diferente do estilo tradicional, que vai optar sempre
por peças como um casaqueto, a alfaiataria. O estilo elegante, ele é um pouquinho mais aberto, ele tem uma pitadinha do estilo criativo. Então você sempre vai ver peças novas aparecendo no estilo elegante. No estilo tradicional, a coisa costuma ser mais quadradinha, sabe? Seguir sempre a mesma forma. E quando a gente tá falando de saia midi, a gente tem uma grande variedade, né? Então você vai encontrar uma saia midi um pouco mais coladinha no corpo ou um pouco maior. Agora, na moda para 2025, nós vamos ver saias um pouco mais armadas, principalmente fazendo referência ali aos anos 50, como já começou a aparecer no início do ano e vai continuar aparecendo para 2025. Mas você pode optar sim por aquela tradicional saia midi acetinada, que é muito bonita e que também nunca sai de moda. A ideia aqui é que esse é um comprimento bem universal. É claro, pode talvez não ser o melhor comprimento para todo mundo. Algumas mulheres baixinhas não gostam tanto, né, desse comprimento, não valoriza tanto. Mas eu sempre sou a favor do experimente. Experimente, vá na loja, experimente, coloque no corpo, porque de repente aquele modelo de saia que você achava que não ia ficar bem em você, fica. E esse é um modelo que é praticamente atemporal. É claro que ele tem momentos que ele vem mais em alta, todo mundo começa a usar, aí depois todo mundo começa a usar mini saia, mas a saia midi em si, para o estilo elegante, ela nunca sai de moda. E me conta, qual é o item que você considera o mais elegante e atemporal? Eu tenho vários, mas eu diria que um que certamente transmite elegância é o escarpão. Acho que realmente é um dos que mais tem essa cara de atemporal e elegante. Mas me conta qual o que você realmente acha que passa essa vibe. Aproveita e me ajuda deixando nos comentários as palavrinhas mágicas de hoje, que são: elegante nunca sai de moda. Conto com o seu comentário, me ajuda muito, tá? Enquanto você comenta, a gente vai continuando com o vídeo. Número 6 são as blusas de lese e renda. Blusas de renda, no geral, também são mais associadas ao estilo tradicional. Também tem aquele pezinho no estilo romântico. Porém, elas funcionam muito bem dentro do estilo elegante, porque por si só são blusas mais delicadas. E como eu sempre costumo falar aqui no canal, tudo aquilo que é mais delicado, tudo aquilo que precisa de um pouco mais de atenção, vai remeter a uma peça um pouco mais cara. Quando a gente pensa em renda, é aquele material que você não pode lavar de qualquer jeito, precisa colocar naquelas bolsinhas na hora de colocar na máquina de lavar, ou quem sabe, dependendo da renda, até mesmo lavar à mão, lavar a seco. Então, por si só, já vai remeter a uma peça mais cara, mais sofisticada. Você pode optar, por exemplo, pelo lese. Eu gosto muito do lese. Eu acho que ele tem aquela cara assim de Brasil e ao mesmo tempo ele funciona muito para o estilo elegante. Ou você pode optar por algum outro tipo de renda. A ideia aqui é ter sim uma peça mais delicada. Vai funcionar também muito bem para as mulheres do estilo romântico. Então vamos supor que você é uma mulher que é do estilo romântico e elegante. Porque sim, tá, meninas? A gente tem essas mesclas. Você pode ser criativa e elegante, você pode ser tradicional com a pitadinha do elegante, você pode ser romântica e elegante, dá pra misturar. Se você é uma mulher romântica que também gosta desse estilo mais sofisticado, eu super indico que você opte por uma blusa de renda dentro do seu guarda-roupa. Fica muito bonito e também tem aquele ar, como eu posso dizer, de respeito, digamos assim. Passa algo mais sóbrio. Apesar de ser romântico, não é tão menininha. Tem esse quê mais sóbrio, principalmente as rendas na cor preta, que podem até ter um pezinho no estilo sensual, dependendo da renda, mas principalmente rendas na cor branca, azul marinho, ficam belíssimos e passam essa sobriedade a mais, que funciona muito bem para o ambiente de trabalho. Número 7 são as calças de alfaiataria. Como vocês sabem, a calça de alfaiataria é um clássico. É aquela peça que realmente nunca sai de moda. Você pode optar por uma calça de alfaiataria
que tenha alguns detalhes a mais. Então ela pode ser uma calça um pouco mais curta, ela pode ser uma calça um pouco mais longa, ela pode também ser mais wide, na direção ali de uma pantalona. Então vai depender muito daquilo que você mais gosta. Aquela calça de alfaiataria reta, tradicional, é o básico, é o clássico, é o feijão com arroz que sempre dá certo. Fica excelente para o ambiente de trabalho, mas também funciona para o dia a dia, fica muito bonito no dia a dia também. É aquela calça que eu costumo chamar de calça coringa. Quando você não sabe muito bem o que usar, você coloca essa calça, coloca um escarpão e tá pronta. A alfaiataria sempre funciona para essa mulher que busca um ar um pouco mais sofisticado e que também gosta desses detalhes um pouco mais masculinos, digamos assim, no guarda-roupa. Nem preciso dizer que a calça de alfaiataria fica perfeita com aquele conjuntinho de blazer e também fica maravilhosa com aquele colete, que inclusive tá super na moda pro verão 2025. Se você pesquisar em lojas como a Shein ou Shein, você vai encontrar inclusive vários conjuntos. Calça e blazer, calça e colete. E, gente, vocês sabem que eu sou Maria Conjunto. Eu acho esses conjuntos, assim, uma excelente escolha para você, mulher que de repente trabalha em escritório e precisa ter, assim, mais facilidade, versatilidade no dia a dia. Dá para usar também em momentos mais despojados, tá? Porque com certeza a alfaiataria entrou na moda. E para eu não deixar passar, pro verão 2025, a alfaiataria que mais vai bombar é a alfaiataria na cor branca. Número 8 são as saias drapeadas. Quem acompanha aqui o canal sabe que as saias drapeadas, inclusive, estão muito na moda pro verão e também pro outono e inverno de 2025. As saias drapeadas, elas são atemporais, mas é inegável que tem momentos em que elas voltam à moda com um pouco mais de peso e momentos em que elas dão uma leve sumidinha. Apesar de tudo, elas sempre fazem parte do guarda-roupa elegante. Recentemente, eu tenho visto muitas saias drapeadas com um leve acetinado. E, é claro, muitas na cor branca, pérola e off-white, porque combinam por si só com aquela combinação assim, saia drapeada e colete, saia drapeada e blazer. Essas são duas combinações que estão muito em alta para 2025 e que fazem parte do estilo elegante. E por que não comprar um conjunto, principalmente se você já tem a intenção de ter essa saia, um blazer, o colete? Então por que não comprar aquele conjuntinho fechado? Inclusive é uma excelente ideia. Essa saia é maravilhosa e você vai encontrar em diferentes comprimentos, desde aquele comprimento midi, como também comprimentos um pouco mais longos, um pouquinho mais curtos. Não é tão elegante a saia drapeada super curtinha, não fica tão dentro dessa estética, mas não significa que você não possa usar. Pessoalmente, o comprimento midi e longo são os mais sofisticados, são aqueles que a gente mais vai ver quando o assunto é estilo elegante. Além disso, por ser uma saia, ela também remete ao estilo romântico. Então você, mulher romântica, também vai ficar belíssima. Agora, para o verão 2025, vão aparecer saias um pouco mais volumosas. Mas você pode optar, sim, por uma saia que seja um pouquinho mais enxuta, dependendo do seu estilo. Na minha opinião, os modelos que levam ali uma leve referência aos anos 50 são os mais lindos e essa saia fica perfeita com uma parte de cima um pouquinho mais acinturada. Então eu super indico a combinação com o blazer acinturado, que também está na moda, ou então com alguma blusinha que marque mais a região da cintura, porque realmente remete ali aos anos 50 e dá aquele toque feminino que essa saia pede. Número 9 são as unhas nude curtinhas. Gente, se tem uma coisa que transmite muita elegância, são as unhas, principalmente em tons nude. Não precisa ser aquele nude igualzinho assim, certinho com a sua pele, igual que a gente fala quando a gente fala de uma sandália nude, de um sapato nude. Não precisa. Pode
pode ser ali um tom parecido. Eu gosto muito de tons mais rosados, eu gosto de imitar a cor da unha, não exatamente a cor da pele. E como a minha unha é mais rosinha, eu prefiro aquele nude um pouquinho mais rosado. As unhas também vão ser um pouco mais curtas. Não tão curtas, tá, meninas? Não precisa ser aquela unha no sabugo, como a gente costuma falar. Nada disso. Pode ser levemente longa, mas a gente não tá falando daquela unha gigantesca. Maga, eu gosto de unha grande, super grande. Tem problema? Não, não tem problema. A gente sempre tem que ter em mente que as pessoas têm estilos diferentes. Então essa unha vai fazer parte de um estilo mais moderno, vai fazer parte de um estilo mais criativo, principalmente se ela vier com cores diferentes. Essa unha maior, ela vai fazer parte de um estilo mais urbano, mais dramático, mas ela não vai fazer parte do estilo elegante. Não quer dizer que o estilo elegante ele está acima dos outros estilos, que ele é melhor. Não, nada disso. São estilos diferentes. Todos eles têm ali o mesmo valor. Todos eles são iguais do ponto de vista de valorização. Mas cada um deles tem uma coisa. Você não imagina uma pessoa pegando, por exemplo, uma calça jeans toda estampada, toda cheia de elementos e colocando isso junto com, de repente, uma blusa cheia de babado verde neon e falando, ai, meu estilo é tradicional. Não, não é. O estilo é criativo. Então a unha nude, ela vai fazer mais parte do estilo elegante, enquanto unhas mais coloridas, com mais elementos, com desenho, com outras coisas, vão fazer parte de outros estilos, principalmente do estilo criativo. E se você tá gostando desse vídeo, você tem que se inscrever aqui no canal Maga Moda, porque aqui tem vídeo todo dia, sempre às 7 horas da noite, trazendo muita tendência. Gente, o que acabou de sair de tendência lá na gringa, eu trago em primeira mão pra vocês. Você não vai querer ficar pra trás, né? Então já se inscreve e confere a sua inscrição. Enquanto você faz isso, a gente vai voltando com o vídeo. Número 10. Mocassim e loafer. O mocassim e o loafer são muito parecidos. Eu, pessoalmente, coloco os dois sempre na mesma caixinha, porque tudo quanto é lugar, quando a gente vai pesquisar, você vai encontrar mocassim sendo chamado de loafer e loafer sendo chamado de mocassim. Então, meninas, misturei aqui, tá? Não tem problema misturar. É claro que é legal a gente saber a diferença, mas no dia a dia ninguém vai ficar olhando pro seu pé tentando adivinhar o modelo do seu sapato. Então vou juntar esses dois aqui no mesmo item. O interessante do mocassim e do loafer é que juntos eles transmitem esse ar mais masculino. E por si só isso já vai trazer aquela carinha mais tradicional, do guarda-roupa tradicional masculino, como é o caso do blazer também. Então, gente, o que a gente pode fazer? Pode usar ele em momentos um pouco mais casuais. Eu não indico ele para uma coisa assim super mega elegante, porque aí a gente vai colocar um saltinho, mesmo que seja um saltinho pequenininho. Eu acho que eles são muito interessantes, por exemplo, com um short de alfaiataria. Combina muito bem e traz conforto, principalmente aquela mulher que não se dá bem com sapatilha. A sapatilha também é uma gracinha e eu super indico, tá? Mas algumas mulheres não gostam de sapatilha. E aí a gente vai entrar nessa opção do loafer e do mocassim. Eles por si só já trazem esse ar realmente mais pesado quando o assunto é sofisticação. Não é todo mundo que usa um loafer, não é todo mundo que usa um mocassim. É uma escolha realmente de uma pessoa que tem um pouco mais de estilo. E para as mulheres do estilo elegante, que gostam da questão da tendência, ele funciona sempre muito bem. Lembrando que eles também estão na moda para 2025. Na verdade, eles já estão na moda em 2024. Então, se você já tem, pode colocar aí para rolo. Mas falando em moda atemporal, vai aparecer mais forte em alguns momentos, vai aparecer menos forte em alguns momentos. Mas sai de moda totalmente? Não. É igual calça jeans. Você sempre vai ver alguém usando. Número 11 é a cor azul marinho. Gente, o azul marinho, ele remete a uma questão de confiança, compromisso.
É aquela cor que passa uma sobriedade. É por isso que ela é usada na marinha. É por isso que ela é usada muito em bancos. Se você reparar, a maioria dos bancos tem ali um pouquinho de azul marinho dentro ali de suas logos, porque é uma cor que passa confiança, é uma cor que transmite essa sobriedade a mais. Eu gosto muito do azul marinho, principalmente para substituir o preto. Por quê? Porque conforme a gente vai envelhecendo, por exemplo, o preto às vezes dá uma pesada. Porque o que acontece com a mulher quando ela vai ganhando mais idade? Geralmente o cabelo vai ficando mais claro ou mais grisalho, assim como a pele tende a ficar um pouco mais acinzentada. Então o que a gente faz? A gente perde saturação, a gente perde contraste. E aí aquele preto acaba pesando e acaba envelhecendo. Então você, mulher madura, passou ali dos 50, 60, 70 anos, vamos dar uma reduzida nesse preto? Vamos começar a colocar outras cores que podem ser escuras, mas que não sejam o preto? Porque sim, pode envelhecer, tá? Não vai acontecer com todo mundo. Em algumas pessoas usou o preto, ficou linda, maravilhosa, mas em algumas pessoas ele realmente dá uma pesada. Quem tem o contraste mais baixo, meu caso, meu contraste é médio, eu não fico bem de preto. O preto dá uma pesada, eu fico melhor de cinza, chumbo e o azul marinho. Se você está procurando aquela cor que 100% das vezes vai passar elegância, o azul marinho é a melhor escolha. Número 12 são as blusas drapeadas. Essas blusas vêm aparecendo bastante dentro da moda de 2024 e 2025. Elas vieram com tudo, gente. Vocês vão encontrar muitas blusinhas na Shein, principalmente com aquele drapeado lateral. Esse drapeado, ele dá uma cara de deusa. Então, se você pensa assim numa deusa grega, você sempre vai ver aquele vestido todo drapeado, todo plissado. E o que isso vai trazer? Vai trazer movimento, vai trazer volume, vai realmente transmitir um ar de mulher poderosa. Você pode escolher blusas que sejam das mais variadas cores, tá? Pode ser uma blusa, inclusive, opaca, não precisa ser aquele acetinado que geralmente a gente vê. Não, pode ser também uma blusa opaca. No meu caso, eu prefiro peças opacas, porque o brilho não funciona muito bem com a minha pele. Isso não significa que você também precise optar, tá? Eu, pessoalmente, acho belíssima uma blusa assim, que tenha acetinado. Acho que fica lindo, maravilhoso. Pra minha pele, não orna. Me envelhece, não me favorece. Então, o que eu faço? Mesmo modelo, tecido diferente. Eu sempre vou optar por tecidos opacos. Se você é aquela mulher que já testou o acetinado e também não combinou com você, é só você fazer a mesma coisa, procurar a mesma peça num tecido diferente. O que é interessante dessa blusa? Ela tem um quê um pouco mais sensual. Então ela vai ter ali um pezinho no estilo sensual, mas não é aquele sensual vulgar, não. É aquele sensual muito sofisticado, aquele sensual que toda mulher gosta. Então, se você está buscando assim mesclar o estilo sensual com o estilo elegante e você não tem uma peça assim que você saiba que peça assim escolher para testar isso, vai nessa blusa. Porque é uma blusa que, se você botar e você gostar do que você vê, você vai querer comprar vestidos assim, muitas e muitas blusinhas. Ela combina muito com o estilo elegante. Número 13 é o casaqueto. Gente, o casaqueto também é aquele item que é atemporal. Ele nunca sai de moda. Até porque é aquele item que tem cara de Chanel. E como vocês sabem, Chanel pode dar uma quedinha, pode dar uma subidinha, mas Chanel sempre interfere na moda. É difícil a gente pensar em alguma peça que seja aquela peça, sabe, bem característica da marca Chanel, que sempre não apareça, sabe? Realmente é uma marca que dita muito da moda. O casaqueto, ele também faz parte do estilo tradicional. Então, ele vai funcionar para os dois estilos. Mas dentro do estilo elegante, eu acho que ele
fica muito gracinha, ele fica meigo, ele traz aquela cara mais creepy, ele combina muito bem com saia, ele funciona muito bem com calça jeans. Você que é uma mulher do estilo elegante, mas que gosta do estilo casual, gosta de conforto, não quer ficar com aquele elegante o tempo todo, o casaqueto com calça jeans já fica lindo. Colocou uma bolsinha ali de mão, colocou ali uma sapatilha, pronto, elegante e casual na medida certa. Também é uma peça que você precisa ter cuidado, tá? Recentemente, da última vez que eu tive com meu marido no shopping, eu até mostrei pra ele assim, pega esse casaqueto. E ele falou, nossa, por que esse negócio é tão pesado? E eu falei, geralmente o casaqueto é de tweed, e tweed é um material mais quente e é um material mais pesado. Então, o que eu recomendo? Não compre casaqueto de tweed no Brasil, a menos que você more em regiões mais frias do Brasil, onde realmente peça um casaco mais quente. Se não for o seu caso, opte por outros materiais, porque senão você vai cozinhar ali dentro. Porque, sem dúvidas, é um material que pesa e é o material mais comum quando a gente fala de casaqueto. Então eu tô avisando para você não chegar na loja, comprar o casaqueto e depois ficar triste falando, nunca consegui usar porque eu moro no Nordeste, porque eu moro no Rio, então fica praticamente impossível. Então não passe por essa situação, tá? Vamos evitar, mas isso não significa que você não vai encontrar casaquetos fresquinhos não, tá? Porque você encontra também de outros materiais, até mesmo de linho. Dê sempre preferência pro linho. Vou aqui colocar todo mundo no caminho do linho como um dos melhores tecidos que tem. O número 14, que é a bolsa de couro. A bolsa de couro não precisa necessariamente ser uma bolsa de couro de verdade. Pode ser uma bolsa ali de um couro falso, um corinho de mentira. Mas a estética da bolsa de couro, sabe aquela bolsa que parece que é feita de couro, que ela não tem aquela cara de plástico? Aquela bolsa que realmente parece ter um pouco mais de qualidade? Outro detalhe dessas bolsas é que elas costumam ser simples, então elas não vão ter nenhuma estampa, nenhum desenho, nenhuma aplicação. Geralmente elas vão ser o mais lisas possível. Pode ter um ou outro recorte, tá? Pode ter ali um design que traga um certo recorte, pode sim. Pode ser uma bolsa num formato um pouco mais diferente. Recentemente, agora para a moda 2024-2025, principalmente o verão 2025, nós estamos vendo as bolsas meia-lua ou bolsas circulares. São aquelas bolsas que elas têm realmente o formato mais circular ali entre a parte da alça e a parte do fundo da bolsa, como vocês conseguem ver em algumas das imagens que eu estou mostrando. Então, você pode sim optar por um design mais moderno. Isso inclusive funciona e favorece muito o estilo elegante. O estilo elegante ele sempre é voltado mais para esse lado um pouco mais moderno, ele não precisa ser tão tradicional, mas sempre dando essa prioridade ao couro. Quais cores? Eu, de uma forma geral, penso que as melhores cores são as cores neutras. Então, o bege, off-white, branco, preto, o cinza também é uma opção, ou o marrom. No marrom, nós vamos ter uma infinidade de tons, tá? Desde aquele amarelo, que é o marrom mais claro, até um marrom bem fechado, aquele marrom chocolate 70%. Então, nós vamos ter bastante variedade. Não importa. Tons neutros são mais fáceis de combinar. Então, o que eu indico? Se você está buscando um guarda-roupa enxuto, todos os acessórios couro preto, ou todos os acessórios couro marrom no mesmo tom, ou todos os acessórios bege no mesmo tom, sempre tentando ali deixar tudo no mesmo tom e na mesma cor, porque assim facilita na hora que você for montar os seus looks. Número 15 é a calça pantalona. Recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo onde eu falo para vocês de looks com calça pantalona. Na minha opinião, é uma das calças mais elegantes, principalmente aqui para o Brasil. É claro que nós sempre vamos ter a opção da calça de alfaiataria. Falei dela também na primeira parte do Guia da Mulher Elegante.
Mas a calça de alfaiataria nem sempre vai ficar confortável. Em alguns momentos a gente vai pensar assim, poxa, eu queria uma calça mais soltinha. A calça de alfaiataria também, ela não é tão casual, então dependendo da situação que você for vestir, vai ficar com aquela cara de roupa de escritório. E não é isso que a gente está buscando. Nós queremos uma peça que seja um pouco mais despojada, sabe? Aquela coisa rica que não está se preocupando muito. E a pantalona passa muito essa vibe, passa muito essa ideia. Além disso, a pantalona combina muito com aquele visual mais deusa grega, que tá bombando muito agora pro verão 2025. Então é uma calça versátil. Outro detalhe é que eu acho que a calça pantalona, ela favorece a mulher brasileira. Porque a mulher brasileira não é como a mulher europeia, não é como a mulher americana. Quando a gente pensa na mulher europeia, por exemplo, nós estamos falando de uma mulher que é mais alta e tende a ser um pouco mais magra. Os braços são mais finos, as pernas são mais magrinhas. Já a mulher brasileira tende a ter o corpo mais gordinho, mais fofinho, no sentido de que a gente tem mais quadril, a gente tem mais bumbum, a gente tem mais coxa, mais panturrilha. Então, às vezes, fica assim desconfortável usar uma calça alfaiataria e a gente acaba buscando ali uma calça mais soltinha e a calça pantalona vai resolver os nossos problemas. Recentemente tem se tornado a minha calça favorita, eu adoro, inclusive vou comprar mais porque eu acho muito prática, muito assim, tá na dúvida? Coloca uma pantalona, você não vai se arrepender. Pode ser de N tipos de materiais, então você vai encontrar desde um linho, pode ser um viscolinho também, uma viscose, pode ser também de material sintético, até quando é de um material sintético, pelo fato dela ser um pouco maior, ela não fica grudada no corpo, então dá sim para dar aquela respirada na pele. Ou seja, é a calça mais confortável e ao mesmo tempo elegante que você pode ter no seu guarda-roupa. Recomendo muito! Número 16 é aquele clássico, a camisa branca. A camisa branca é aquela peça que você pode usar independente do seu estilo. Ela vai caber bem do estilo romântico até o estilo mais criativo. É claro, com pequenas modificações. Mas quando a gente está falando de um estilo mais elegante, até mais tradicional, a camisa branca deixa de ser aquela peça assim que você pode ter no armário para ser aquela peça que você deve ter no armário. Essa é aquela peça que qualquer look com ela vai ficar um pouco mais ajeitadinho. Então, se você imagina aqui uma calça jeans e uma camiseta branca, se você troca a camiseta por uma camisa, o simples fato dela ter um bolso, ter botões, já vai deixar o seu look com uma cara um pouco mais diferenciada. Já vai trazer ali um borogodó que aquele outro look extremamente casual já não iria combinar. Além disso, por ela ser um pouco mais formal, ela combina com outras peças. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num escarpão, vai combinar muito mais com uma camisa branca do que com uma camiseta branca. Quando a gente pensa em uma bolsa de couro, vai combinar muito mais com a camisa branca do que com a camiseta branca. Então você pode fazer essa troca, até porque a camisa branca não precisa ter manga, tá, meninas? Pode ser uma camisa ali com manguinha curta. Fica muito interessante, inclusive. Então fazer essa pequena troca. Maga, eu sinto muito calor quando eu uso camisa. Isso acontece por conta do material. Dê preferência por algodão, dê preferência por tecidos naturais, respiráveis, viscose, linho, algodão, viscolinho. Todos esses materiais que deixam a sua pele respirar. Se você comprar uma camisa branca, nunca compre ela 100% poliéster. Pode ter um pouquinho de poliéster? Pode, mas o mínimo possível. Evite comprar de poliéster, porque você vai suar e você não vai gostar do resultado. Você vai ficar até chegando no extremo, até um cheirinho ruim, porque o poliéster ele não valoriza ninguém, gente. A gente precisa evitar ao máximo. Então, principalmente quando o assunto é camisa, vamos evitar esse tecido. Número 17 são as unhas vermelhas. No top anterior, na primeira parte, eu comentei sobre as unhas nudes. E agora eu tô trazendo uma alternativa, porque nem toda mulher gosta de unhas nudes. Mesmo ela sendo elegante,
ela prefere uma cor nas unhas. E aí eu recomendo as unhas vermelhas. Por quê? A cor vermelha, apesar de ser uma cor forte, ela é uma cor universal. Então, apesar dela não ser um neutro, não é um bege, não é um marronzinho, não é um nude, um rosinha, não é neutra, digamos assim. Apesar disso, ela é muito aceita. Isso não significa que você não possa optar por unhas coloridas. Você pode usar unha verde. Eu adoro unha verde, acho uma gracinha. Você pode optar por amarelo, azul, verde, qualquer tom, qualquer cor. Só que quando a gente está falando de elegante, a gente precisa deixar a coisa ali mais enxuta, entende? Então, se você gosta de uma unha com uma cor mais vibrante, eu recomendo que as unhas vermelhas. Além disso, gente, traz muita praticidade. Porque um problema da mulher moderna é que às vezes falta tempo. Então a gente fica pensando assim, qual cor de unha eu vou colocar? Qual é a cor da roupa que eu vou colocar? A gente precisa facilitar o dia a dia. Então, escolhe uma cor ou algumas cores que são as cores que você vai priorizar nas suas unhas. Como eu comentei, eu prefiro os tons mais nudes, combinam mais com a minha cartela, funcionam melhor pra mim. Mas se você gosta da unha mais vibrante, eu super recomendo a vermelha. Fica elegante, fica bonita, fica sofisticada e ao mesmo tempo é uma unha que se destaca, que ela não vai passar despercebida. Número 18 é o blazer ajustado, o blazer acinturado. Principalmente quando a gente fala de moda verão 2025. Por quê? Porque a gente teve aquele momento do blazer oversize, do blazer maiorzão. Isso significa que aquele blazer é deselegante? Não, é um estilo. Mas ele tá muito mais para uma coisa criativa, uma coisa urbana, do que para o estilo elegante. Se você está procurando um blazer que sempre vai ficar bom em você, aquela peça que você vai comprar uma vez e não vai precisar comprar tão cedo, se é o seu caso, eu recomendo um blazer mais ajustado, mais acinturado. Não precisa ser tão acinturado quanto esse modelo que está bombando agora para 2025. Pode ser um modelo ali levemente acinturado, mas eu sempre recomendo uma peça que caia sobre o seu corpo de forma como se ela tivesse sido feita para você. E se você não tem, se você não encontra uma peça que fique certinha no seu corpo, leve na costureira, leve para a sua amiga costureira. Se tem uma coisa que diferencia muito a roupa do rico, é a questão do caimento. É aquela peça que ela é ajustada, ela é feita sob medida, ou então a costureira vai ali e vai ajustar e vai colocar na medida certa. É isso que a gente tem que aprender. Você não precisa gastar rios de dinheiro na hora de escolher um blazer. Não, bom material, tá? Até porque você pode comprar um blazer que seja carésimo e que seja de um material de péssima qualidade. Então, sempre priorizar o material e priorizar aquela peça que vai durar o máximo possível. E aí você leva na costureira e pede para que ela ajuste no tamanho certo para você. Nada de oversize, nada muito. Priorizando o seu corpo, é feito para você, para que você possa usar durante muitos anos aquela peça. Porque o guarda-roupa rico é aquele guarda-roupa inteligente, onde a gente tem peças que duram e que caem bem e que valorizam a nossa beleza. Me conta, qual é aquela peça que você acha que transmite muita elegância? Eu gosto bastante da alfaiataria, eu acho que por si só já tem aquela carinha de rica. Aproveita e me ajuda colocando as palavrinhas mágicas de hoje, que são: elegante não sai de moda. Quero ver o seu comentário, hein? Conto com a sua ajuda. Enquanto você comenta, a gente vai continuando com o vídeo. Número 19 são as bolsas de mão. Eu comentei sobre as bolsas de couro, mas eu quero fazer assim um ponto específico para as bolsas de mão. As bolsas de mão que eu digo são principalmente as clutches, né? Ou então aquelas bolsas que tem uma alcinha tão pequenininha que você só pode usar na mão. Essas bolsas naturalmente são muito elegantes.
Isso não significa que você não possa usar, por exemplo, uma bolsa baguete. Vocês sabem que aqui eu sou defensora da bolsa baguete, adoro. Mas é inegável que as bolsas de mão são mais elegantes, porque por si só elas trazem uma feminilidade a mais. A mulher que ela usa uma bolsa de mão, eu diria que ela passa um ar de mimada. Mas eu não tô falando mimada de uma forma negativa, tá, meninas? Eu digo mimada no sentido de aquela pessoa que não precisa se preocupar com nada. Como se ela estivesse ali simplesmente curtindo e existindo. Porque a bolsa de mão não é uma bolsa que você pode ficar o tempo todo botando ela no ombro, no braço. Então, é aquela bolsa que ela é feita para aparecer. É aquela bolsa da pessoa que, assim, não vai se preocupar se ela precisa deixar em cima de uma mesa. Até porque a gente sabe que, dependendo de onde você colocar essa bolsa, alguém vai vir e vai pegar. Então, a bolsa de mão, por si só, ela passa esse ar mimado, despreocupado, despretensioso de uma mulher que não tá preocupada com alguém vir e pegar a bolsa dela, porque o que é dela tá nas contas dela, riquíssima, milionária. Então, eu acho que por si só passa muito essa vibe elegante, de herdeira. Se você não tem uma bolsa de mão, experimenta ter umazinha, sabe? Umazinha. E se você gostar, você usa. Se você não gostar, pode ir pra bolsa baguete, pode ir pra bolsa normal de colocar no ombro, que também não tem problema nenhum. Número 20 são os Kitten Heels. Os Kitten Heels são aqueles sapatos e botas que tem um salto bem pequenininho. Os Kitten Heels, assim como as bolsas de mão, passam aquela vibe de mimadinha, de herdeira, aquela coisa assim, precisava estar de salto? Não, porém estou. É um salto bem miudinho, delicado, confortável, principalmente para mulher que gosta de salto, mas que não aguenta ficar com salto de 10 centímetros, muito menos um de 7 centímetros. Vai querer ficar ali com seu saltinho de 2, 3 dedinhos. Essa é uma moda que vem estando assim de forma persistente desde o último ano e que promete continuar bombando para o verão 2025. Então, se você ainda não tem o seu Kitten Heels, eu recomendo que você tenha um, que você invista em um. Recomendo um sapato que você pense nele assim, se eu tivesse que usar todo dia, qual sapato seria? E aí você opta por esse sapato na versão Kitten Heels. É claro, dependendo do modelo, né? Mas eu acho que essa é aquela peça que pode ser uma bota, pode ser um escarpão. Por si só de ter esse saltinho baixinho, já passa uma cara de mulher riquíssima, principalmente para mulher madura. Para mulher mais jovem fica como um detalhe, mas para mulher madura passa aquele ar de matriarca poderosa, aquela que controla um império. Gente, fica a coisa mais elegante e sofisticada do mundo. Com certeza você deve testar aí e experimentar o Kitten Heels. Se você gostar, adiciona à sua coleção, você vai adorar. Número 21, comentei sobre botas. E sem dúvidas a bota que mais passa um ar elegante é a bota montaria. Isso não significa que você não possa investir em outras botas. Mas sabe aquela bota que entra ano, sai ano, ela nunca vai sair de moda? É a bota montaria. Ela tem aquele ar sofisticado, aquela coisa Ralph Lauren, sabe? Aquele cheiro de riqueza. Então essa bota, até por conta da associação com o esporte montaria, que é um esporte caro, gente, é muito caro praticar montaria. Então até por conta disso, é uma bota que transmite esse ar mais sofisticado. Essa é uma bota que geralmente não tem salto fino. Então, ou ela vai ser retinha, ou ela vai ter um saltinho bem pequenininho. De repente, ali 2, 3 centímetros no máximo. O que eu indico? Que você tenha essa bota como uma opção. Então, para aqueles dias mais frios. Se você prefere modelos com salto, não tem problema nenhum. Você pode optar por outros modelos. Nesse caso, eu recomendo modelos mais simples, tá, meninas? Sem muita informação. Bem parecidos com o modelo montaria, porém com um salto um pouco mais fino.
porque vai manter a mesma ideia de elegância e de sofisticação, que é o que a gente está buscando aqui nesse top. Número 22 é um cabelo. E cabelo é aquela coisa assim polêmica, porque nós temos uma infinidade de cabelos. Então eu vou fazer uma sugestão que é praticamente universal, que é o long bob. O long bob pode ser um long bob cacheado, pode ser um long bob liso, ondulado. A ideia aqui é ter o cabelo nesse comprimento médio, que o long bob funciona muito bem. E aí não importa se ele vai ser mais desfiado, se ele vai ser mais em camadas, se ele vai ser mais reto, mas a ideia é esse comprimento do long bob. Eu não recomendo... Atenção, não recomendo, não significa que você não possa ter cabelos curtos para mulheres, independente da idade. Porque se você fizer ali um comparativo, você vai ver que sim, o cabelo curto, dependendo da pessoa, pode envelhecer. Então, o que a gente está notando? Principalmente nas famosas, independente da idade, ou seja, mesmo quando elas passam ali de 40, 50, 60, 70 anos, elas não cortam aquele cabelo curtinho. Elas continuam mantendo o cabelo ali abaixo da orelha, o cabelo na altura dos ombros, porque isso traz uma jovialidade a mais. Eu sei, dá trabalho, isso é uma verdade, não tem como negar, mas de fato traz mais jovialidade. Então sempre dê preferência pelos cabelos mais longos, caso você queira parecer mais jovem. Caso você não tenha essa pretensão, aí você pode sim cortar o curtinho sem problema nenhum. Número 23 é a cor bege. Então você vai ter ali o bege, o damasco, principalmente o damasco da Shein, tá, meninas? Porque o damasco, ele é laranja. Mas quando a gente pesquisa damasco na Shein, a gente vai encontrar ali um tom de bege que é um pouquinho mais escuro que o off-white. Então o damasco da Shein, o off-white, bege, areia, creme, esses tons são tons que naturalmente passam um ar elegante. Por quê? Não sei explicar, mas sempre que a gente vê um look que ele é mais puxado para o monocromático nesses tons, ele remete a um ar mais elegante. Fica mais elegante do que se tivesse, por exemplo, naquele branco, aquele branco frio, aquele branco gelo. Então, dê preferência pelo bege. Não gosta do bege? Não tem problema, tem outras cores, tem o azul marinho, que eu já comentei. Você pode ir para o preto também, sem problema nenhum. Pode ir para uma infinidade de cores. Mas aquele look monocromático bege deixa qualquer mulher super sofisticada. Fica maravilhoso. Então eu super recomendo. Como que você pode fazer? Combina ali uma blusinha bege com uma calça de alfaiataria, um conjuntinho com pantalona nessa cor. Gente, joga damasco na Shein. Chega lá na Shein e coloca assim, conjunto damasco. Vocês vão ficar encantadas. Tem inclusive várias peças que eu comentei hoje. Então coloca assim, casaco damasco. Coloca também calça damasco, sapato damasco. Você vai ver que tem uma infinidade de peças como as que eu comentei aqui hoje e fica muito cara de rica mesmo. Se você tá gostando desse vídeo, você precisa ser uma inscrita aqui do canal Magamoda, porque aqui tem vídeo todo dia, sempre às 7 horas da noite, trazendo dicas sobre moda, tendência, beleza, o que você precisa para se manter sempre na moda e nunca fora dela. Então não perde tempo e já se inscreve. Enquanto você faz isso, a gente vai continuando com o vídeo. Número 24 são os lenços. O mais interessante é que os lenços são aquele item assim que você pode usar de diversas formas. Dá para usar na cabeça com uma faixinha, dá para usar no pescoço, você consegue prender no cabelo, você consegue fazer um rabo de cavalo, dá para colocar ali, por exemplo, preso numa bolsa e dá um charme a mais. Inclusive algumas bolsas de marca
vem com o lenço para você já de cara prender. Dá para prender até mesmo no sapato. Então, o lenço é muito versátil. Eu recomendo que você escolha um lenço que seja mais prático para o seu dia a dia. Então, não precisa ser aquele lenço de seda, tá? Pode ser um lenço ali de cetim. Mas evite aquele cetim ultra brilhoso, sabe, meninas? Aquele cetim que grita que ele é feito de plástico. Sempre optar por aquele cetim um pouquinho mais opaco, porque ele acaba ficando mais delicado na hora de fazer a composição. Você também pode optar por lenços maiores ou menores, dependendo do que você quer fazer. Como vocês podem ver aí, eu separei várias opções do que você pode fazer com lenços. Então você pode optar, de repente, por um lenço menorzinho, porque é só para prender ali no cabelo, ou um lenço que seja um pouco maior, porque você vai usar ali no pescoço. Então vai depender muito ali da funcionalidade dessa peça. Mas sem dúvida é aquela peça que por si só já dá um charme. Então você vai colocar ali uma camiseta e uma calça jeans. Só de colocar um lenço no pescoço já mudou tudo. Ou então você vai prender o cabelo no rabo de cavalo, com uma xuxinha, uma scrunch, por exemplo. Só de colocar um lenço amarrado ali, já dá um ar diferente. Então é aquele acessório coringa, aquela coisa básica, mas que ao mesmo tempo muda completamente o seu visual. Número 25 são os acessórios na cor marrom. A gente fala muito sobre acessórios na cor preta, por ser uma coisa mais básica, mas sem dúvidas, agora para 2024 e 2025, o que veio para chamar a atenção são os acessórios na cor marrom, inclusive substituindo os acessórios na cor preta. A cor marrom, ela é mais fácil da gente harmonizar, ela não é tão escura, né? Então ela acaba não tendo aquele mesmo peso, aquele mesmo contraste. Por quê? Porque o contraste ele vai funcionar muito bem, nesse caso do preto, para pessoas, por exemplo, de inverno profundo. E essa é somente uma de 12 estações. Isso significa que se a gente dividir, não é exatamente assim, mas se a gente fosse dividir, 11 pessoas não ficariam bem com o acessório na cor preta e uma só ficaria nesse grupo de 12. Então dê preferência aos acessórios na cor marrom, principalmente se você não é uma pessoa de inverno profundo. Se você é, aí o preto realmente, você nasceu para usar preto. E essa acaba sendo uma cor, gente, quando a gente tá falando do marrom, que ela acaba ficando mais fácil de combinar. Ela vai muito bem com bege, ela vai bem com branco. Você consegue ali ter uma variedade de tons do marrom. Então pode ser aquele marrom chocolate 70%, como eu comentei com vocês, bem escuro. Ou então pode ser um marrom bem clarinho, puxando ali pro café com leite quase. Pode ser um marrom um pouco mais quente, puxado ali pro terracota. Inclusive esse tom de terracota, esse tom rust, esse tom de ferrugem é um dos tons que tá bombado, né, para 2024 e 2025. Então, se você tá pensando, poxa, não tô mais afim de usar tudo de acessório assim preto, vai no marrom. É uma ótima escolha. Número 26 é a gola alta. A gola alta aqui, ela pode aparecer com uma golinha média, digamos assim, ou uma gola bem alta mesmo, aquela gola que chega, dobra, né, e a gente joga ela pra fora. O famoso turtleneck. Gente, a gola alta, por si só, já passa aquele ar de riqueza. É muito interessante que a gente vai ver muito gola alta, por exemplo, nos doramas. Vocês podem ficar de olho nesse detalhe. Nos doramas, sempre que tem uma personagem assim muito rica, né? Ou então um homem que seja um CEO, um dono de empresa, né? Um grande empresário, você vai ver lá a tal da gola alta presente. Porque passa esse ar de aristocracia, de pessoa muito rica. E é claro, você vai adaptar. Aqui no Brasil, eu moro no Rio de Janeiro, gente, eu sou carioca. Então não dá pra usar uma gola alta todo dia. Quando que a gente vai usar? Naquela uma semana que faz frio por ano? Então, nesse caso a gente vai usar. Viajou, foi para um lugar um pouco mais frio? Aí você vai usar. Não é aquela peça, por mais bonita que seja, que você vai usar todo dia. Principalmente quando a gente tá falando, né,
de estados mais quentes. É por isso que eu dei outras opções, tanto nesse vídeo aqui quanto no vídeo anterior, de peças que você vai usar elegante, mas que não são quentes como a gola alta. De qualquer forma, se você mora numa cidade ou numa região um pouco mais fria, de repente numa serra, aí a gola alta vai cair muito bem, tanto para facilitar e te dar conforto no dia a dia, quanto para passar esse ar de mulher rica. Número 27, ainda dentro dessa questão de praticidade para o dia a dia, a sapatilha é aquele item que toda mulher elegante deveria ter. Por quê? Porque nem sempre a gente quer estar usando um salto e a gente também não quer estar usando um chinelinho. Então, faz falta ter uma sapatilha no guarda-roupa. Pode ser uma sapatilha de bico fino, por exemplo, que por si só já vai ali emular um escarpão. Então, se você tá, por exemplo, com uma pantalona, com uma calça um pouco assim maior que cobre o salto, ninguém vai saber se você tá com escarpão ou então com uma sapatilha de bico fino. Justamente por isso que eu recomendo. Outra opção é a sapatilha tradicional, bico redondo. Temos também o bico levemente achatado, que imita ali uma sapatilha de balé. Essa também é uma tendência muito forte agora em 2024 que continua no próximo ano. Então é aquela peça que vai ser atemporal, gente. Pode ter ali a sua sapatilha no dia a dia. Não recomendo que você use o tempo todo sapatilha, tá, gente? Nem nenhum tipo de sapato fechado, porque não é bom para os nossos pezinhos, tá? Então, dentro de casa, uma sandalinha, um chinelinho não tem problema nenhum, tá? Mas se você é aquela pessoa que não gosta de mostrar os seus dedinhos de jeito nenhum por aí, eu super recomendo a sapatilha. Principalmente se você também não pode usar salto. Então, gente, vai na sapatilha que é só sucesso. E já que você tá gostando de ver esse vídeo, você também vai adorar ver o vídeo onde eu falo sobre os acessórios do verão 2025. Gente, maravilhoso esse vídeo e só acessório. Você precisa conferir, não perde tempo. Clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá.